falei sobre a questão da família, né, para o ambiente escolar, o papel da escola, né, na mudança dos hábitos alimentares, acrescentando novos hábitos alimentares para a criança, a importância da escola na sociabilização, na entrada de novos alimentos, né, então esse papel importante da escola para a gente ter, estimular novos alimentos e alimentos saudáveis, né. Então, aí eu falei, inclusive, do papel de vocês enquanto professores de educação física, para estimular esses hábitos alimentares saudáveis. Eu não sei se eu cheguei a falar sobre esse slide ainda, mas é um dos requisitos importantes, né, para a criança na idade escolar, a questão da alimentação. Então, por exemplo, a aparência dos pratos, como esses pratos são apresentados para a criança, ele é muito importante para estimular o apetite, né? Então, toda vez que a gente tem uma alimentação, uma refeição, né, coloca no prato os alimentos, então, se esses alimentos eles tiverem um cheiro gostoso, tiver uma aparência bonita, se eles estiverem combinando os alimentos, o que acontece? Eles dão muito mais prazer, né? Então, aí eu acho que eu dei o exemplo para vocês do prato que toda criança gosta, acho que todo mundo gosta, que é o arroz, feijão, um bife, uma salada de tomate e alface, mais uma batata frita. Então, em relação à combinação de cor, o arroz, feijão branco e o escuro, né, que é o marronzinho ou o preto do feijão, dá um contraste bonito. Além de combinar o sabor, se eu dou uma carne, um bife grelhado, ele tem uma coloração e dá um cheiro gostoso. Combinação do verde com o vermelho para estimular, né, visualmente aquele prato. A batata frita, que além de ter aquela textura, aquela crocância, também dá, pela quantidade de gordura, dá aquele sabor gostoso e toda criança gosta. Então, é um prato que poucas pessoas rejeitam, tá? Em relação à alimentação. Então, ele tem uma combinação. É lógico que a gente tem que variar esses alimentos no dia a dia. Não posso dar todo dia para a criança arroz, feijão, batata frita e bife com alface. Então, é interessante que a gente mude o tipo de carne, que a gente não dê muita fritura, né? Que varie isso, não é todo dia, mas que a combinação dos pratos, eles estejam adequados em relação à textura, coloração, combinação dos alimentos, tá? E a questão também da quantidade de alimentos. Sempre que a gente colocar alimentos no prato de uma criança, colocar uma quantidade adequada, nem de menos, também nem de mais. Até menos você ainda falar assim, a criança repetir, e ela não cria aquele hábito de ficar comendo a mais do que ela precisa, ou mesmo deixando comida no prato. Então, ela vai comer tudo o que ela vai precisar. Se ela sentir ainda fome e realmente for necessário, aí acrescenta mais alimentos. Mas o adequado é a gente colocar no prato uma vez, evitar ficar repetindo, porque isso acaba criando um hábito de ficar repetindo a refeição, e a gente acaba comendo mais do que deve. Então, essa quantidade tem que ser adequada. E sem exagero. Porque o que a gente acaba forçando? Às vezes enchendo o prato da criança, achando que ela obrigando essa criança muitas vezes a comer tudo que está no prato, eu vou botar um excesso de energia para ela. Então, a tendência dela ganhar peso, dela ter um excesso de energia de calorias, é muito grande. Então, a gente precisa adequar, nem de mais, nem de menos, tá? E sempre pensando que a criança, quando, dependendo da fase que ela está vivendo, ela tem um crescimento mais acelerado ou não, e isso tem a ver com a quantidade de alimentos que a gente vai colocar para ela também, para não trazer transtornos. E a questão dos bons hábitos alimentares, né? O exemplo da família nesses bons hábitos alimentares. Muitas vezes a gente forçando criança a comer aquilo que a família não gosta. Então, sempre na mesa, alimentos saudáveis e de forma mais adequada, tá? Preparação. Evitar tudo fritura ou alimento muito gordo, né? E até porque o sistema digestivo das crianças, elas são mais sensíveis.
eles não toleram muito uma alimentação muito dura, muito seca, ou mesmo rica em grande quantidade de gordura. Então, é preciso a gente levar em consideração essas questões. Então, o objetivo nutricional de uma refeição adequada, de uma alimentação adequada e balanceada, é manter o desenvolvimento adequado, evitar déficits nutricionais, prevenir problemas de saúde, sobretudo na fase adulta, né? E promover a alimentação saudável, né? Então, para uma alimentação saudável, a gente tem que ter alimentos de todos os grupos, e aí, quando a gente fala de alimentos de todo o grupo, eu falo dos carboidratos, do grupo dos carboidratos, que são aqueles que estão na base, por exemplo, pensando na pirâmide alimentar, que é um exemplo mais prático que a gente tem em relação aos alimentos que devem ser consumidos diariamente. Então, tem os carboidratos, de preferência carboidratos mais complexos, farinhas, principalmente grãos e farinhas integrais, que é o mais saudável, né, em termos de nutrientes, e a substituição desses alimentos de cada grupo. Então, tem lá os cereais, tem as verduras e as frutas, né, os alimentos fontes de proteína, ferro e cálcio, e os alimentos que devem ser consumidos em pequena quantidade, que são as guloseimas, os açúcares simples, as gorduras, né? Aí entre os doces, sorvetes, né? E balinha, pirulito, tudo que criança tem prazer em consumir pelo próprio sabor, né? Então, esses lanches gordurosos, né? Então, evitar frituras, são alimentos que estão lá na base, na ponta da pirâmide, né? Na pontinha dela, que tem a ver com a quantidade que ele tem que ingerir, certo? As proporções têm que ser adequadas à necessidade da criança. Então, quando a gente fala em grupo, eu falo assim, quanto que eu posso consumir de cada grupo? Posso ser de 2 a 8, a 6 porções. Então, por exemplo, dependendo da faixa etária, né, dependendo da atividade que essa criança executa, eu vou variar de 2, 3, 4 porções por dia e ela vai ter que ser distribuída nas refeições. A variedade é importante, variar frutas, variar verduras, vegetais, variar, por exemplo, carnes, tipos de carne, tipo de cereais, tá? Então, quanto mais variada é a nossa alimentação, maior chance de ter alimentação mais saudável e todos os nutrientes. E também dar preferência a produtos frescos e da época, porque são esses que são mais nutritivos. Então, todo alimento que é produzido tem sua época de produção, e é onde ele tem a maior quantidade desse alimento disponível, maior valor nutricional e o valor mais acessível, tá? E os produtos frescos também, eles são mais ricos em nutrientes. Quando a gente cozinha, quando a gente desidrata, quando a gente deixa esse alimento muito tempo exposto ao ar, ao oxigênio, né, à luz, eles perdem nutrientes. Então, os alimentos frescos e da época são os mais saudáveis. Tá? Isso também a gente já conversou com vocês, só para reforçar. Geralmente entre 6 e 7 anos é a época que a criança começa a aceitar bem novas preparações, tá? E esse aceitar novas preparações tem a ver com de que forma que essas preparações são introduzidas na vida dela, tá? Então, geralmente elas têm mais interesse em ajudar na cozinha, de ajudar a preparar novos alimentos. Elas prestam atenção no que as outras pessoas comem, mesmo fora de casa, na escola, porque elas estão vendo outras pessoas consumirem. Então, isso é um estímulo para elas aceitarem bem. Então, aí, essa entrada desses alimentos tem que ser de forma prazerosa, né, saudável. Mas a gente querer que a criança ingira determinados alimentos, consuma determinados alimentos, se aquele alimento não é introduzido de forma prazerosa para ela. Tudo que a gente forçar ou preparar de forma inadequada pode trazer transtorno. Eu não sei se eu falei, foi na turma de vocês, mas, por exemplo, ó, se uma criança quer ajudar a mãe ou o pai ou quem quiser estar na cozinha preparando uma refeição, né, ou
quer ajudar no preparo daquela refeição. A gente acaba ficando brava, trata mal a criança, né? Ela acaba o quê? Associando aquele alimento preparado àquela situação. E ela acaba o quê? Tendo rejeição àquele alimento. Isso pode durar a vida dela todinha. Então, por isso que a alimentação ela tem um papel fundamental até na vida, no bem-estar dessa criança, tá? Então, elas geralmente têm que ser estimuladas a consumir e preparar também as questões, os alimentos. A gente não estimula a criança a preparar ou tem interesse, e depois, quando ela está adolescente ou adulta, a gente quer que a criança, que aquele indivíduo faça. Mas ele ele sempre rejeitou para ele, porque agora vai forçar, né? Então, as coisas têm que ser, à medida que a criança vai crescendo, ela vai introduzindo nela os hábitos na vida dela. Então, que aquilo que a gente proíbe acaba sendo para o futuro, tá? É importante adequar os horários das refeições, né? Principalmente esses horários em relação às entradas, né, na sala de aula, na escola. Por que isso é importante? Essas coisas eu não cheguei a falar para vocês, não, né, gente? Eu acho que não, professora. A segunda parte do slide que eu vi aqui agora, a última segunda que eu Ah, vi, ah, parece que eu já tinha visto, mas foi só impressão. tá bom, beleza. Então, olha só. Quando a gente fala adequar os horários das refeições aos horários da entrada na escola, isso tem a ver com a quantidade de nutrientes que essas crianças vai receber e que vai ser saudável para ela. Então, por exemplo, uma criança que vai para a escola cedo, tá? Então, ela ficou em jejum 8 horas no mínimo dormindo, né? Então, quer dizer, ela já levanta de manhã, a glicemia dela tá baixa. E aí, eu tenho que preparar essa criança para o horário que ela entra na escola. Então, ela tem que se alimentar, uma alimentação adequada, mais leve, sem que tenha prejuízos, para que ela, quando ela chegar no horário da escola, né, chegar na aula, ela não sentir sono, porque comeu uma alimentação muito pesada, mas ela também ter nutrientes, principalmente glicose, para ela se manter acordada, ativa, prestar atenção, estar alerta às coisas que estão acontecendo na escola. Então, se a criança vai em jejum para a sala de aula, o que vai acontecer? Ela não tem energia suficiente. O sistema nervoso precisa de glicose, ele não tem glicose suficiente. Aí ele vai começar o quê? O corpo vai começar a produzir glicose porque não tem. Para ele produzir glicose, é aquela mesma coisa que eu estava falando com o Luca. O corpo vai ter que quebrar proteína, quebrar gordura para produzir nova glicose e até produzir ATP. Principalmente essa nova glicose para o sistema nervoso, porque o sistema nervoso usa preferencialmente glicose como fonte de energia. Enquanto outros tecidos podem usar gordura, ácidos graxos, que seja, até alguns aminoácidos, o sistema nervoso não. Ele usa preferencialmente glicose. Então, o meu corpo vai ter que produzir glicose para poder dar para esse sistema nervoso. E quando acontece isso, e a criança ela é ativa, às vezes ela quer brincar, ela quer correr, ela vai gastar muita glicose. E aí o sistema nervoso vai sofrer de novo, porque não tem quantidade suficiente. Aí ele vai começar a usar o que a gente chama de corpos cetônicos. E o corpo cetônico acaba destruindo as células nervosas. Então, a criança vai ter mais prejuízo no sistema cognitivo, porque ela vai ter dano nas células nervosas. Isso pode ser, inclusive, para o futuro. Então, a gente precisa dar nutrientes adequados, glicose suficiente para o sistema nervoso trabalhar de forma efetiva, fazer o seu armazenamento de informações, né? E ainda manter essa criança ativa, fazendo todas as atividades que ela tem proposto na escola, e então ela desempenhar e desenvolver seu sistema cognitivo. Então, é importante demais a quantidade de glicose, a alimentação dela antes da aula, tá? Então, ela tem que fazer sua refeição, aí no meio da manhã, né, quando a gente pensa que a glicose já está baixa, ela tem a refeição, tem a merenda, tá? E essa merenda também,
ela tem que ser adequada, sem ser muito pesada, mas que seja suficiente em relação à energia, para que a criança possa ter suplemento energético e glicose e outros nutrientes até o final do período da aula, daquele horário que ela está, né? Ou às vezes ela foi fazer atividade física. Então, a refeição da merenda é muito importante também para ela, tá? E aí ela vai só almoçar, então a gente tem. E tem crianças que não tomam café da manhã, não tomam lanche na escola, principalmente tem algumas que falam que não gostam da merenda, tem aquele preconceito em relação à merenda escolar, e acaba só almoçando, e olha lá o almoço, às vezes, né? Eu já tenho crianças, por exemplo, que ela não almoça, a merenda é a única refeição dela, e ela só vai comer no final do dia, às vezes quando o pai ou a mãe chega em casa com um dinheirinho que dá para ela comprar alguma coisa, para ela preencher o vazio do estômago. Então, olha a situação que é. Ou então, que a mãe consegue fazer uma refeição ali, depois de trabalhar o dia inteiro, para elas poderem comer, e geralmente uma refeição bem pobre em nutrientes e energia. Então, e isso acaba comprometendo não só a questão cognitiva, mas também o desenvolvimento dessa criança como um todo. Se é uma criança que estuda à tarde, né, às vezes essa criança dorme até 11 horas da manhã. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai acordar, né, vai almoçar, almoça muito mal, às vezes almoça quase em cima do horário de sair para a aula, chega e come muito, né? Às vezes a refeição do almoço geralmente ela é mais pesada, ela tem maior volume de nutrientes e mais difícil de digestão. E aí ela vai chegar no horário da aula com o quê? Com o sistema digestivo ativo, acontecendo a digestão. E toda vez que a gente consome alimentos mais pesados, o que é a tendência? Da gente ficar mais mole, mais sonolento. Por quê? Falta um pouco o sistema nervoso, né? Ele vai diminuir sua atividade para poder dispensar quase toda a energia para o sistema digestivo, onde a gente precisa fazer a digestão para processar esses nutrientes para a saúde da criança. Então, aí, ele vai sentir, principalmente nos primeiros horários, aí, nas meia hora, uma hora, ele vai sentir sono, vai ficar sonolento. Aí, depois, ele começa de novo a ficar ativo, porque tem glicose suficiente no sistema nervoso, no sistema do sangue, e aí ele vai começar a ficar mais ativo. Aí chega no horário do lanche, toma o lanche, e assim por diante. Então, a refeição, a quantidade de nutrientes que a gente dá para a criança, ela é muito importante para que aquela criança consiga desenvolver as suas atividades dentro da sala de aula, tá? Então, se uma criança ela come adequadamente, ela vai ter nutrientes suficientes no horário que ela entra em sala de aula. Então, por exemplo, é importante, né, que mesmo que a criança tenha aula à tarde, que ela tenha um horário para levantar de manhã, para tomar o cafezinho da manhã dela, para tomar o seu lanchinho, se o intervalo for muito longo entre o café da manhã e o almoço, almoçar pelo menos pelo menos assim, no intervalo de 2 a 1 hora e meia, né? Para que quando a criança chega na escola, a maior parte do seu processo digestivo, onde o sistema digestivo já está mais, já processou os seus alimentos, então ela não vai gastar tanta energia e dar uma amenizada no sistema nervoso, né? Uma baixada na atividade do sistema nervoso. Para que então ela já comece ativa, prestando atenção na aula e aproveite bem o conteúdo que está sendo passado para ela. Então, esse é um fator extremamente importante para a criança. Outra questão que também que nós precisamos ter controle é nos lanches, né? Nos intervalos e evitar o consumo excessivo de guloseima e refrigerante, principalmente nos lanches e nos intervalos. Sem escola pública, normalmente a gente tem a merenda, que é mais pensada já nessa questão da necessidade nutricional, e geralmente a merenda na escola, ela não introduz guloseimas e refrigerantes, né? E hoje as escolas particulares também, onde a gente não tem a merenda, mas tem os lanches, a tendência é não comercializar alimentos e ainda
evitar a venda, se tiver, de alimentos que não sejam saudáveis. Então, existe uma política governamental para que exista um controle para evitar doenças, né, e para que se desenvolva bons hábitos alimentares. Né? Aos 20 anos atrás, né, mais especificamente, até menos, até uns 10 anos atrás, existia um comércio muito grande dentro da escola em relação a alimentos, seja na escola pública e particular. Então, ele sempre, apesar de ter merenda, sempre tinha uma vendinha, um comérciozinho de lanches ali, vendendo docinhos, balinhas, pirulito, chiclete, etc e tal. Hoje, nas escolas públicas, isso é proibido. E mesmo a venda na escola particular, ela já tem que ser controlada em relação a alguns alimentos. Mas muitas vezes a gente tem a tia lá vendendo fora da escola, ou o tio, e passando pelo portão da escola os alimentos que essa criança, né? Então, vem balinha, chiclete, pirulito, pipoquinha, e isso não é bom, né? E muitas vezes é um complicador, porque esses vendedores ambulantes, é o dinheiro que eles recebem. E às vezes a escola fica com dó de mandar embora, ou não deixar vender, porque ali é o único dinheiro que eles estão recebendo. Então a gente tem que pensar muito nisso e tentar trabalhar, inclusive com esses ambulantes, de forma que os alimentos sejam mais saudáveis, que eles possam até comercializar, mas que sejam alimentos saudáveis, né? Então, e para fazer alimento saudável, eu demando mais dinheiro, a alimentação vai ser mais de alto custo, né? Elas são mais perecíveis, e as balinhas dos pirulitos e tudo mais são muito mais fácil, pode ser mais barato, porque é produzido industrialmente em maior quantidade, e não demanda um cuidado tão mais rigoroso com a higiene ou com a temperatura, assim por diante. Mas isso é tudo uma questão de consciência, né? Que tem que fazer parte de todo mundo, cada um fazer o seu papel para garantir a saúde da criança. Então, essa questão social, essas questões econômicas, elas são muito complicadas e muitas vezes elas agem, né, de forma a gente não conseguir manter um ambiente saudável, inclusive na escola, em relação à alimentação, tá? E outra questão que a gente falou, acabou de falar da questão do ambiente, né? Esse ambiente agradável para as refeições também é importante, seja na escola, seja em casa, tá? Então, esse ambiente agradável é a gente consumir alimentos de forma prazerosa, num ambiente prazeroso, para que aquele alimento seja bem utilizado pelo nosso corpo. Isso eu já acho que eu falei bastante para vocês também, tá? Em relação às necessidades, né, que a gente fala em relação à necessidade nutricional da criança, né, nós temos lá as proteínas, que elas devem fornecer em torno de 15% da necessidade energética, e ela vai de encontro à quantidade de energia também em relação aos adultos, que a gente também se pauta na quantidade de energia. Então, se o indivíduo precisa de 1.000 calorias, 15% dessas 1.000 calorias, que vai dar em torno de 150, isso, 150 calorias, teria que vir de quem? Das proteínas. Desses 15%, né, da energia, 65% tem que ser de proteína animal, tá? Por que isso? Alguém quer responder? Por que 15% tem que ser de origem animal? É porque Ninguém por parte. Oi? pode responder. É por conta de outros nutrientes que não teriam se fosse proteína de fonte de outra fonte, né? Pode ser. Não necessariamente, mas mais em relação à qualidade da proteína. E a gente vai voltar lá na nossa aula de proteína, Uhum. porque as proteínas animais, elas contêm todos os aminoácidos essenciais que a criança precisa. Então, quais são os aminoácidos essenciais que geralmente não tem na proteína vegetal? É a metionina, a lisina e, para a criança, a histidina. Então, como essa criança está em crescimento e desenvolvimento,
a qualidade da proteína é fundamental. Então, se eu garantir que seja 65% de origem animal, o restante pode ser de leguminosas, pode ser de cereais, que seja. Mas se eu garantir 65% animal, eu garanto que eles vão receber uma quantidade adequada de todos os aminoácidos essenciais para o seu crescimento e desenvolvimento. Tá bom? Então, é mais em relação à qualidade da proteína, porque a proteína vegetal, elas normalmente são deficientes em um ou outro aminoácido essencial, enquanto que as proteínas animais contêm todos os aminoácidos essenciais, né, que a gente precisa para manter, principalmente o crescimento e o desenvolvimento das crianças. Valeu, professor. Não, pior que é verdade. Na hora que a senhora começou a falar, eu lembrei do slide daquela Lembrou? aula. Então, e essas questões é bom a gente, né, para estabelecer. Então, já, para estudar e para a prova, hein? Então, essa é a importância das proteínas animais. Em relação aos lipídios, né, esses lipídios, eles devem fornecer, no máximo, 30% da necessidade energética, que é a mesma coisa que a gente fala para adulto. Então, para o adulto, a gente fala de 20 a 30, né? E esse que dá em média 25, para garantir principalmente a quantidade de ácidos graxos essenciais, que também fazem parte de membranas, que vão contribuir com a questão do tecido adiposo de proteção, que vão contribuir com a formação de alguns hormônios, né? Que vai fornecer ácidos graxos essenciais para a membrana celular, para a integridade da membrana, para a elasticidade da membrana e para a permeabilidade da membrana celular, que vai interferir, inclusive, nos tecidos, né? A gente pensa lá nos vasos sanguíneos, né? A importância desses vasos sanguíneos na elasticidade para a pressão arterial, para transporte do sangue, né? Você pensa lá no sistema digestivo também, na atividade de propulsão, né? Para propulsão e qualquer outro movimento, esqueci o nome, para poder misturar os alimentos, ou então transportar esses alimentos por dentro do sistema digestivo, né, para a gente acontecer. Então, tudo isso demanda o quê? Do tipo de membrana de celular ou de tipo de célula que a gente está formando, fazendo parte daquele tecido. Então, é muito importante. Dessas 30% de energia proveniente dos lipídios, esses 30% de lipídios que ela deve ingerir na forma de calorias, 10%, né, tem que ser em torno de menos de 10%, né, tem que ser na forma de gordura saturada, porque as gorduras saturadas também são importantes, né, eles contribuem para essa questão da estabilidade, da integridade, da resistência da membrana, das células, então, mas eles têm que ser numa quantidade baixa, não pode ser elevado. Então, menos que 10% dessas calorias tem que vir das gorduras saturadas, né? E o restante das gorduras insaturadas. E outra questão que é importante também para a criança, pensar no colesterol, que não é ideal que se consuma mais que 300 miligramas por dia, que uma gema de ovo é quase essa quantidade, um ovo inteiro, tá? Então, a gente tem que pensar que o colesterol excessivo pode contribuir com o aumento do LDL, né, e aumentar o colesterol total na circulação dessa criança. E, geralmente, os alimentos de origem animal, que contêm alto índice de colesterol. Ovo é um deles, né, a gorduras animais, como gordura de porco, a gordura da carne de bovina, a gordura da carne de aves, né, o toucinho, o torresmin que a gente consome, camarão é um alimento bastante rico em colesterol, então a gente precisa tomar cuidado com o excesso desses alimentos para a criança. Em relação aos hidratos de carbono, então, que é o carboidrato, o hidrato de carbono. Eles devem fornecer em torno de 55% das calorias na necessidade energética, tá? Geralmente, para adulto, a gente vai de 50% a 60%, né? E a criança em torno de 55% para garantir o aporte tanto de lipídios como de proteína. É importante que esses carboidratos façam parte da alimentação, sejam complexos. O que é um carboidrato complexo?
Então, a gente tem os carboidratos simples e os complexos. A gente já até caiu em prova isso. Os carboidratos complexos são aqueles que têm um tamanho maior, como o amido, por exemplo. Tá? E os carboidratos simples são a sacarose, a glicose, a frutose. Então, quando a gente está comendo um arroz, eu estou comendo carboidrato complexo. Se eu estou comendo, por exemplo, aquele maisena, amido de milho, eu estou comendo carboidrato complexo. Só que a gente tem os carboidratos complexos que são integrais, né, que proveniente de alimento integral, que tem fibra, que é muito importante, e a gente está comendo carboidrato complexo de alimentos que são beneficiados. Então, a gente tem o arroz branco, que tem carboidrato complexo, mas ele é mais fácil de digestão, né, por exemplo, do que o arroz integral, né, porque não tenho fibra. A fibra, ela ajuda a diminuir o tempo de digestão, aliás, aumentar o tempo de digestão, diminuir o tempo de absorção da glicose proveniente desses carboidratos complexos. Então, é importante a gente comer carboidrato complexo, mas que esses carboidratos complexos sejam provenientes principalmente de alimentos integrais. Quanto mais beneficiado esse alimento, menos fibra ele tem, menos de outros nutrientes, como vitaminas, minerais e proteínas ele tem, gordura também, e mais fácil absorção da glicose proveniente da degradação desse carboidrato. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Tá. Então, olha só, esse carboidrato complexo, ele deve fornecer em torno de 30% do valor energético total da, da dieta. Os outros, né, 25%, pode ser proveniente de outros tipos de carboidrato. Mas sempre a gente procurar, esse carboidrato pode ser vindo do leite, das frutas, e não dos doces, né, que eu tenho muita glicose livre, tá? E tem pouca quantidade de fibra ou os nutrientes que diminui a absorção desses carboidratos. Tudo bem? Para frente. Então, os alimentos, eles devem ser distribuídos ao longo do dia, né? Em pequeno almoço, lanche e jantar. Então, por que a gente está falando de pequeno almoço? A gente está falando de pequeno almoço porque geralmente a gente tem o de jejum, né? Que eu posso falar desse pequeno almoço como de jejum também. Só que o de jejum, a gente fala assim, ó. Quando eu tomo, por exemplo, um copo de leite, eu tomo um cafezinho, eu como uma fruta, eu estou fazendo o de jejum. Quer dizer, eu estou saindo de uma condição de jejum. Eu estava em jejum, estava dormindo, saí dessa condição, tá? Só que sair dessa condição de jejum, ou fazer um de jejum, pode ser que eu não consiga ter todos os nutrientes que eu preciso. Então, quando a gente fala de pequeno almoço, é uma refeição mais complexa, mais completa, que deve ter em torno de 20 a 25% das calorias totais. Então, se uma pessoa precisa de 1.000 calorias, tá? 20%, ou seja, 200 calorias, tem que ser fornecida nesse, pelo menos 200, né? Ou 250, tem que ser fornecida de manhã. Então, eu vou comer um leite, um pão, você pode substituir o leite por um queijo, por um iogurte, por uma coalhada. Eu posso substituir o pão por um bolo. Eu posso adicionar uma fruta. Eu coloco a manteiga, né, no pão, para que aumente a quantidade de caloria e de ácidos graxos, de gordura boa. Então, eu vou constituir, comer um conjunto de alimentos que vai me fornecer um aporte nutricional adequado, em termos de proteína, carboidrato, lipídio e os vitaminas e minerais. Então, aí eu vou sair, vou comer esse pequeno almoço e, dependendo do horário que eu fazer esse pequeno almoço, se demorar muito entre o almoço, eu posso fazer uma refeição pequena, em torno de 5% das calorias, né? E depois eu tiro um pouquinho lá do almoço, essas calorias. Aí eu vou ao almoço. Então, 4 refeições seriam o mínimo. Mas eu posso, dependendo do horário que a criança come, e a distância entre uma refeição e outra, intercalar alguns lanches, tá?
Mas vamos pensar que lá é em torno de 3 a 4 horas que ela tem entre uma refeição e outra, né? Acordou, tomou café 8 horas da manhã, a meio-dia ela vai lá, 11 horas mais ou menos, ela vai lá e já come o almoço. Então não precisaria de consumir um lanche. Então, aí, nesse almoço, eu vou fornecer em torno de 35% a 40% das calorias. Para cobrir, né, geralmente, o gasto de energia que ela teve nesse período entre uma refeição e outra, e para garantir também uma quantidade de nutrientes para o período depois. Pensando que durante o dia é quando a gente está mais ativo, né? E dependendo dessa atividade, se é maior de manhã ou à tarde, a gente vai distribuindo essas calorias, certo? Então, vamos supor que a criança seja um pré-escolar que faça atividade à tarde. Então, aí vamos pensar que ele tem o lanche da tarde na escola. Esse lanche pode ser no lanche da manhã, tá? Então, aí, se ele almoçar, tipo, 1 hora, 2 horas, ele pode jantar às 6 horas, né? Ou tomar alguma coisa, dependendo do horário, à noite. Mas vamos pensar o seguinte, ele almoçou, tipo, 11 horas, foi para a escola, tipo, 2 horas da tarde, ele já tem o lanchinho dele na escola, certo? Aí esse lanche, aí depois ele vai e janta, tipo, 6 horas, 6, 6:30, no máximo 7 horas da manhã, da noite. E aí vocês vão vendo que à medida que a gente vai passando do dia, essa quantidade de calorias vai reduzindo. O jantar poderia até ser menos caloria do que o lanche. Ou então, dividir esse jantar, se eu vou dar uma ceia, por exemplo, um copo de leite, ou uma fruta, uma salada de fruta à noite, para a criança, antes dela dormir, tipo 1 hora antes, eu posso diminuir essa caloria aí do jantar. Então, passar a ser 10% das calorias diárias. Mas, por via de regra, pelo hábito da população brasileira, a gente tem que ter maior volume de alimentos no almoço e no jantar, certo? Então, se eu consumir essas 15, 25% das calorias no jantar, geralmente a criança não precisa comer mais nada antes de dormir. Agora, se ela ingerir o menor, aí a gente tem o hábito. Então, eu preciso ter um equilíbrio em relação a isso, tá? Então, esse jantar, dependendo do jantar, por exemplo, a criança ela tem que esperar pelo menos 2 horas em torno para poder dormir, porque geralmente o jantar é onde tem arroz, tem feijão, tem carne, tem maior quantidade de gordura, e às vezes é uma refeição mais pesada, e demora para ter a digestão. E se a criança consome grande quantidade desses alimentos, né, que são difíceis de digestão, e vai dormir, ela vai ter um sono agitado, ela não vai descansar, ela não vai dormir direito. Então, é ideal, pelo menos 2 horas antes, e mesmo se ela for fazer um lanche à noite, que esse lanche seja bem levezinho, principalmente se ela for muito perto do horário de dormir, tipo uma hora, meia hora antes, né, ela vai lá, toma um copo de leite, ou uma vitamina, ou uma fruta, é melhor ela esperar um pouquinho antes de dormir, para não ter o sistema digestivo. Toda vez que a gente deita e dorme, há uma tendência do nosso metabolismo baixar, e aí a atividade desse sistema de digestão, ele também diminui. Isso acaba prejudicando, demora a digestão, então, dependendo do volume de alimentos que você dá para a criança, você pode contribuir para uma gastrite, para aparecimento de refluxo, para mal-estar, para irritabilidade, nervosismo. Então, não é interessante que essa criança, ela tenha uma refeição muito pesada, certo? Outra questão que ainda é importante, o número de refeições diárias, que a gente dividir essas calorias, e evitar sempre, em cada uma das refeições, refeições muito pesadas e de difícil digestão. Porque às vezes o adulto tem hábito de comer carne de porco, quantidade muito gordurosa. Não só carne de porco, a gente fala de porco pela quantidade de gordura, mas não só carne de porco, mas todo alimento que tem muita gordura, muita fritura, muito alimento que é difícil de digestão, muito duro. Então, isso tudo é muito prejudicial para a criança. Tá? Então, ela tem que evitar. A forma de preparo que a gente faz, isso acaba prejudicando a digestão e a utilização de nutrientes para essa criança, certo?
Ah, aí esqueci dos exemplozinhos, que são os lanches, né? Então, e geralmente à noite, né, em final de semana, como premiação, às vezes para criança, os pais levam no pit dog, vai comer lanche do McDonald's, do Habib's, não sei das quantas. E esses lanches, gente, são extremamente pesados, muito pesados. Vocês podem perceber, toda vez que a criança consome tipo de lanche, ela passa lá mal à noite, no outro dia ela está mais irritada. Então, isso é uma condição muito ruim para a criança, tá? Isso afeta demais o humor, a saúde da criança. E às vezes a gente não dá bola, né? Às vezes a gente fala, nossa, aquela criança é toda irritada, aquela criança é muito agitada, aquela criança é muito nervosa. E quando a gente vai ver a história alimentar dessa criança, não tem outra saída, né? Ela está errada, ela tem um hábito, um comportamento ali que leva ela a ter todo o tipo de conduta em relação a essa situação alimentar. E ainda, por exemplo, ainda pensando na questão da escola, né, que eu esqueci de te falar dessa questão dos lanches, né? Essa questão do comportamento alimentar também interfere no comportamento da criança na escola. Então, uma criança que se alimenta mal, seja por um déficit, se alimenta mal pelo tipo de alimento que ela consome, que só traz para ela sentido de irritabilidade, agressividade. Então, é o comportamento que ela vai ter na escola, tá? E esse comportamento acaba ela levando para a vida dela toda. E às vezes a gente rotula a criança, às vezes como, aquela criança é muito agitada, aquela criança é muito nervosa, ela não para, é mal educada. Então, a gente vai rotulando a criança em relação aos seus comportamentos, sendo que, se a gente for ver a história dessa criança, fazer uma avaliação, a gente vai ver que isso tem a ver com tudo que não é ela em si, mas a rotina dela leva para isso, né? Inclusive a rotina alimentar. Tá? Então, se ela tem algum. E é importante vocês, enquanto professores, identificar isso, né? Se essa criança está tendo dificuldade, por que ela está tendo dificuldade? Como é que é a história dela? Então, não custa a gente participar dessa avaliação, e principalmente vocês, enquanto professores, né, que têm um pouquinho de conhecimento de nutrição, que sabe que a alimentação, o estado nutricional da criança pode afetar no seu desempenho, na sua vida, no seu estilo, né? No seu comportamento. Então, a gente tem que avaliar e não só rotular, para ver o que está acontecendo antes de a gente criticar ou deixar aquela criança de lado, certo? Então, é importante essa avaliação. Se a gente não consegue, com o trabalho, na escola, com a merenda, ou então com os professores e tudo mais, que essa criança seja encaminhada, por exemplo, para manter uma condição de saúde melhor, né? Para um sistema de saúde que vá identificar esses problemas na criança, tá? Bom, em relação, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá? Vamos lá falar dos desequilíbrios alimentares, né, e o que eles levam para a criança. Então, uma das principais consequências dessa desequilíbrio alimentar é a subnutrição. E o que é a subnutrição? Que é diferente do estado de desnutrição. A subnutrição é uma condição onde a criança, por uma alimentação inadequada, né, ela pode ter deficiência de nutrientes. Tá? Ela pode apresentar, por exemplo, uma anemia, tá? Ela pode apresentar um déficit de vitamina A, ela pode ter um déficit de vitamina D. Isso pode afetar o seu crescimento físico, o seu desenvolvimento motor, mas são condições de subnutrição que podem ser recuperadas, certo? Então, se uma criança tem uma deficiência de vitamina A, não significa que ela tem um quadro severo que vai levar a uma cegueira. Ou seja, eu não tenho um quadro severo de uma desnutrição de injeção de vitamina D, que vai levar ela a um dano físico e motor
sem retorno, por exemplo, tá? Então, essa subnutrição, ou um quadro de anemia, ela está em estado de subnutrição. Quando a criança começa a ingerir menos proteína, ela pode perder massa magra, entrar no estado de subnutrição, afetar alguns sistemas dela, né? Então, ela pode, se energia, ficar uma criança mais apática, né? Então, tudo isso, vitaminas do complexo B, então a produção de energia também fica apática. Mas são condições que elas podem ser revertidas quando essa criança tem uma condição de alimentação adequada novamente, e sem ter sequelas, tá? Agora, numa condição de... Deixa eu voltar aqui. Quando a gente tem uma condição de desnutrição severa, né? Essa desnutrição, ela pode trazer transtorno para o crescimento e desenvolvimento da criança, que vão marcar essa criança para o resto da vida dela. Tá? Então, inclusive, pode levar à morte muito precocemente. Então, é criança que vai ter sequelas no seu desenvolvimento motor, no seu desenvolvimento cognitivo, na sua saúde, vai ser uma criança sempre debilitada, vai ser uma criança de pouco sucesso na vida, né? Pelas falhas que ela teve, e às vezes ela não consegue nem chegar nos seus 4 anos de vida e acabar chegando a óbito. Então, essa é uma condição bastante grave que a gente fala de desnutrição, tá? Então, na subnutrição, são efeitos de uma alimentação, principalmente nos primeiros anos de vida, que a leva num atraso no crescimento físico, no desenvolvimento motor, um efeito sobre o seu desenvolvimento cognitivo, isso pode afetar posteriormente, né? Maior incidência de problemas comportamentais, como eu falei para vocês, né? Aptidões sociais deficientes em idade escolar, pode ser isso. Aprendizagem deficiente, atenção diminuída, desempenho motor mais fraco, escolar mais fraco, desempenho mais fraco, né? Somente quando a gente compara com crianças mais saudáveis. Então, todos são problemas que eles estão estabelecidos, principalmente na infância e na idade escolar, mas que, se eles forem tratados adequadamente, eles podem ser revertidos. Enquanto que um quadro de desnutrição severa, não, tá? Quando a gente fala de desnutrição severa, deixa eu ver se vou entrar. Ah, não. Eu já vou falar isso para vocês agora. Nós temos 2 quadros estabelecidos, né, que a gente chama de marasmo e kwashiorkor, tá? Que é considerado desnutrição grave. E essas 2 condições de marasmo e kwashiorkor, porque as outras subnutrição também são graves, e pode também trazer algumas limitações. Mas no kwashiorkor e no marasmo, são 2 condições que muitas vezes a criança não tem como escapar da morte, tá? E se ela sobreviver, os problemas, né, vão ser muito sérios. E esse kwashiorkor e marasmo, o marasmo em si, é quando a gente tem um déficit de proteína e calorias ao mesmo tempo, tá? Então, a criança, ela acaba não crescendo e não se desenvolvendo adequadamente, ela não se desenvolve. Então, são crianças, normalmente, que ficam muito apáticas, que têm uma dificuldade de andar, às vezes, com 2, 3 anos, não conseguem andar direito, não consegue falar direito, tá? E se não for tratada, ela acaba morrendo mesmo, porque muitas limitações já aconteceram ali, né? É muito difícil. E é uma condição, assim, bastante severa. A gente vê a criança com marasmo, é muito triste, e a gente vê muito isso naquelas crianças, principalmente na África, às vezes quando a gente assiste algum filme, é bem caracterizado isso, algum documentário, daquelas crianças que fica aparecendo as costelinhas, né, aquele rostinho fundo, né, todas elas assim. E a situação do cachocó é uma situação que a criança, ela tem uma perda proteica muito grande. Ela ainda fica mais severa que o marasmo. E o marasmo ainda ela pode ter um pouquinho de energia, e aí você ainda vê um pouquinho de tecido adiposo nela. A outra não, ela fica muito magra, assim, a pele fica até solta no tecido, né? E a criança, assim, ela fica totalmente apática, às vezes ela não dá resposta, né, para estímulo nenhum, né?
E eu já passei por algumas condições mais ou menos, de ver esse quadro, e é muito triste. Eu falei hoje na turma da manhã, logo que eu. Não, já fazia um tempo que eu tinha me formado. Essa eu já estava dando aula, né? Porque eu comecei, quando eu me formei, eu já fui trabalhar em hospital, que eu também conheci alguns quadros gráficos que eu vou falar para vocês, mas esse eu já dava aula, mas eu dava aula numa universidade particular, que inclusive foi na universidade que eu me formei, que é a Sagrado Coração em Bauru. E eu dava supervisão de estágio na área de merenda e na área de creches, né? E aí a gente estava atuando numa creche em Bauru, numa região bem de pobreza, né? No bolsão da pobreza mesmo de Bauru. Então a gente estava numa creche e tinha duas crianças, né? Que eram irmãs, e elas eram bem características de Mara de Cacachocó. A marasmática, vamos dizer assim, que a gente chama de marasmática, ela ainda respondia, a gente podia fazer carinho nela, você percebia que ela gostava de carinho, das pessoas chegarem perto. A que tinha cachocó, gente, ela gritava, se encostava a mão dela, ela começava a gritar. Mas sabe aquele grito que a criança não consegue? É aquele chiado, né, que ela não tem nem força para gritar, é uma sensação. Então, quando ela chegava, os pais traziam, né, na creche, de manhã. Então, geralmente essas crianças chegavam extremamente sujas na segunda-feira. Aí elas tomavam banho, elas eram alimentadas, né? Então, elas até ficavam, assim, um pouco melhor durante a semana que elas iam para a creche, só voltava de tarde para casa, mas elas estavam sendo alimentadas. E chegou um período, e às vezes os pais não levavam para a creche a criança. Então, geralmente, quando não levava, a gerente lá da creche sempre ia atrás. E nesse período, já fazia umas 2 semanas que elas não estavam indo para a creche, eu fui com a menina lá na casa, que eles moravam nessas casas de papelão, sabe? E a gente chegou lá, estavam os dois pais deitados num colchão sujo, numa estrutura de papelão, e as duas crianças também deitadas. Os pais alcoolizados, eles eram catadores de lixo, os pais estavam alcoolizados, né? E as crianças, né, toda suja, mas muito suja, com fezes, urina, e a gente não sabia quanto tempo que elas estavam naquela situação, né? E aí a gente teve que acionar a polícia veio, aí veio a como é que chama? Não sei o que da tutelar lá, levou as crianças, né? Hospitalizou, inclusive, uma delas chegou a falecer, mas a situação e é uma condição assim que a gente acha que está tão longe, mas isso é muito comum de acontecer, principalmente naquelas linhas de pobreza mesmo, onde a pessoa está totalmente estabilizada e não tem mais para onde correr, né? E também teve um outro fato, que eu trabalhava nessa época em hospital, no interior de São Paulo, e chegou no hospital um carro a polícia trazendo um casal com mais 3 filhos, e todos alcoolizados, todos, o pai alcoolizado, a mãe e as crianças, inclusive uma em coma que também chegou a falecer, que era menorzinha. Por que que aconteceu isso? Porque, e aí o pai, em desespero, diz que ele deu álcool para a criança porque elas estavam com fome e aí eles tomavam álcool e elas dormiam e eles ficavam, não via aquela criança passar pela necessidade da fome. E olha a situação que a gente acaba vendo, né? E a situação dessas crianças em relação à malnutrição, que é muito triste. É muito triste. Então, as crianças tinham em torno de 3, 4 anos de idade. Então, essas são a realidade que a gente tem, né, sobre o estado nutricional dessas crianças, né? E ainda voltando aqui na questão da malnutrição. Então, ela pode trazer limitação da capacidade física e intelectual futura, pode. Mesmo a má nutrição, a subnutrição pode levar a isso. Então, a criança pode se desenvolver, pode. Mas sempre ela vai ter alguma sequela que vai limitar ela a ser uma pessoa bem-sucedida no futuro, né? E a boa nutrição, ela tem estreita relação com a saúde,
com o comportamento e o desenvolvimento cognitivo. Então, geralmente, as pessoas, né, que às vezes, né, como na fase adulta, são pessoas que têm, que são agressivas, que têm dificuldades, né, que às vezes têm comportamentos inadequados, e a gente não sabe o que aconteceu na fase de vida dela que levou a tudo aquilo, né? Que é o comportamento que ela sempre foi exposta. Então, ela acaba tendo o mesmo comportamento na vida adulta, né? Então, isso é muito complicado. Tem pessoas que são mais agressivas, né? Tem pessoas que são alcoólatras, que vivem na rua. Então, todas as situações vem de antes, não é um momento agora, né? A maioria dos casos, não todos os casos, mas a maioria dos casos são pessoas que vêm de uma situação já desde a infância, né? E trazendo vários transtornos que não tenham sucesso na sua vida e acabam fazendo aquilo que consegue para sobreviver. E uma outra condição que a gente tem que falar, que é a condição atual, que está mais prevalente, porque olha só, 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente tinha um elevado quadro de subnutrição e desnutrição na população, chegava até em torno de 10, 15%, tá? E a obesidade era uma questão muito pouco, era pequena, 5%, 3% da população infantil era obesa. E agora a gente tem um quadro revertido, né? As últimas aí, censos da IBGE, estão mostrando, assim, um absurdo de obesidade. Né? Eu não lembro mais a cifra, mas deve estar quase em torno de 30%. Enquanto que a desnutrição, ela está lá na faixa de 2%, 3% da população. Em algumas regiões pode chegar até 5%, mas é bem menor do que a obesidade. Então, a obesidade hoje, ela está sendo um dos principais problemas, né, de alimentação na idade, né, na infância, né. A questão da obesidade, ela é muito séria. Por quê? Essa obesidade, ela vai fazer com que essa criança tenha precocemente, né? O que a obesidade é? Um excesso de gordura corporal. E esse excesso de gordura corporal, ele é decorrente do quê? De um excesso na ingestão de energia. E esse excesso de ingestão de energia, ele é proveniente de quem? Proveniente do excesso de calorias por meio de carboidrato, de gordura e de proteína, tá? Então, ela pode ser por todas essas questões. Então, no caso de criança, geralmente são mais por questão de carboidrato, tá? Excesso de carboidrato. E não necessariamente uma alimentação, uma criança com excesso de gordura, com obesidade, ela está bem nutrida. Então, ela pode ter uma subnutrição associada, que é déficit de micronutrientes, vitaminas, minerais. Então, comumente a gente acha criança obesa com anemia, criança obesa com deficiência de vitamina D, criança obesa com deficiência de vitamina A. Então, é muito comum a gente encontrar isso, porque ela não está ingerindo uma quantidade de alimentos suficiente ou uma qualidade de alimentos e vai ter um aporte nutricional bom. Então, elas consomem principalmente produtos industrializados ricos em caloria, sobretudo açúcares, né, e gorduras. E é essa a tendência que a gente tem. Toda vez que a gente ingere quantidade, excesso de energia, essa energia acumulada, primeiro no tecido adiposo e depois aonde? No sangue, na forma de gordura. Então, a gente vai aumentar a quantidade de gordura sanguínea nessas crianças. Então, elas vão ter aumento de triglicerídeos, de LDL, tá? E olha só, um estudo que a gente fez aqui em San Antônio mesmo, né, que é onde eu moro, o que a gente encontrou? 40% das crianças com triglicerídeo alto. O que isso significa? Excesso de açúcar simples, doces, guloseimas, docinhos, e aumenta realmente, porque energia, quando a gente gera energia de alguma forma, principalmente na forma de carboidrato, essa energia não vai ficar em glicose no sangue. Ela vai ser armazenada como gordura, tá? Então, se a gente come excesso de carboidrato, armazena gordura, forma gordura que vai para onde?
circulando. E essas gorduras circulantes aumentam o depósito de placas, que vão aumentar a hipertensão arterial, que vão ser fator de risco para doença cardiovascular precoce, fora desenvolver diabetes, hipertensão, tá? Então, as crianças, elas estão numa situação de uma condição de saúde atual que elas têm uma chance muito precoce de desenvolver doenças cardiovasculares e morrer por doença cardiovascular muito precocemente. Então, a gente precisa tomar muito também cuidado com isso. A gente precisa. E além da alimentação inadequada, tem a questão do sedentarismo. Né? Não vou falar sedentarismo, mas uma diminuição do nível de atividade física. As crianças ficam onde? Em computadores, ou videogames, celulares. Hoje, criança de colo está com o celularzinho na mão. E chama atenção, é a hora era da tecnologia. Então, isso que vai chamar a atenção. Então, diminui o nível de atividade física. Elas não brincam na rua, não brincam de bola, de pique, né? Por outras questões também, né? De segurança e tudo mais. Então, a tendência dessas crianças é diminuir o seu nível de atividade física. Então, quer dizer, elas estão comendo mais, diminuindo o seu nível de atividade física, e aí aumentando a obesidade. Se a gente, por exemplo, diminui o consumo de alimentos, de caloria, porque elas estão com sua atividade física diminuída, o que vai acontecer? Eu posso estar reduzindo os nutrientes, os micronutrientes, como vitaminas e minerais. Porque uma criança que, pela sua atividade normal, adequada, ela precisa ingerir 1.200 calorias, mas ela é ativa, ela corre, ela brinca, né? Então, ela gasta energia. Então, com essas 1.200 calorias, eu estou dando micronutrientes, vitaminas e minerais, que é essencial para o funcionamento dos órgãos dela, do corpo dela. Se ela diminui a atividade, a gente vai tender a diminuir as calorias para evitar a obesidade. E o que vai acontecer com ela? Vai ingerir menos nutrientes necessários para a sua formação. Então, isso traz prejuízos. Então, quer dizer, a gente está com uma situação bem calamitosa hoje, né? Vamos dizer assim, porque eu tenho que diminuir a caloria da criança, porque ela é menos ativa, e eu corro risco ainda de diminuir a ingestão de micronutrientes que são essenciais para o seu desenvolvimento e crescimento. Então, o que a criança precisa? Ser ativa. A gente foi gerado para isso, a gente é natural, e faz parte do desenvolvimento, faz parte das nossas habilidades, né? Eu desenvolver, eu andar, eu ter condição física, esquelética, sei lá, e tudo, muscular, para poder desenvolvimento de atividade física. Se a gente muda isso, a gente vai ficar com a fragilidade muscular, fragilidade óssea, fragilidade articular e tudo mais que é necessário que a atividade promove, certo? Desenvolver as habilidades da criança. Então, aí entra o papel de quem? Do professor de educação física, que vai estar lá trabalhando essas questões e mudar o comportamento da criança. E ajustar em relação ao seu consumo alimentar. Porque se a gente não fizer isso, as crianças vão cada vez mais serem prejudicadas. Então, a coisa não é tão simples assim. É bastante complexa. Muito complexa, tá? Então, principalmente da obesidade infantil, a gente fala do quê? A importância da amamentação, principalmente no primeiro ano de vida. Amamentar, principalmente, pelo menos até o sexto mês, né, de vida da criança, ela garante um aporte de nutrientes adequado. Principalmente no primeiro ano de vida, se a gente conseguir amamentar até o primeiro ano de vida, ela consegue também ter um aporte de nutriente adequado e diminuir a quantidade de ingestão de calorias. Porque à medida que a gente aumenta a entrada precocemente, a entrada de alimentos que não do nosso dia a dia, do dia dos adultos, a gente acaba introduzindo mais energia e mais caloria para essa criança. Tá? Então, se ela amamenta, ela vai tomar um leite na quantidade, vai introduzir outros alimentos, mas o aporte calórico vai ser bem menor. E aí a gente consegue manter essa criança mais saudável. E o importante também é que durante essa fase, né, da primeira infância, é onde a gente está formando as células adiposas, que vai contribuir, daqui a pouco eu falo mais para isso para vocês, sobre essa questão do peso futuro. Tá? Então, uma criança que é amamentada
no primeiro ano de vida, ela tem menor chance de desenvolver obesidade. Tá? E a causa da obesidade? Hábitos alimentares inadequados, tem a propensão genética, né? Os pais obesos, geralmente, as crianças têm 80% de probabilidade de serem obesas também, porque acaba pela epigenética, né, alterando o quadro dessa criança, então ela pode expressar genes da obesidade. Estilo de vida familiar, né, sedentarismo, menor nível de atividade física também eleva a condição de obesidade. A condição socioeconômica, né, existem, quando a gente fala de condição socioeconômica, existem alguns estudos mostrando, por exemplo, que a população de mais baixa renda está tendo a tendência de ser mais obesa do que a não de baixa renda. Por quê? Essas pessoas, elas foram privadas de uma quantidade de energia muito grande na infância. E agora elas estão a tendência do quê? De ter maior acesso a alimentos que são de mais baixa qualidade, mas que têm um valor econômico menor. E isso acaba sendo introduzido para a criança. Então, são alimentos que são mais ricos em caloria e que são de mais fácil acesso, né, para a compra. Outra questão, fatores psicológicos, ansiedade. Os fatores hormonais contribuem com em torno de 10% das chances, né, dessas crianças serem obesas. Então, tudo isso é bastante importante. Deixa eu chamar uma questão, muita gente chamando. Bom, ainda agora falando da questão da obesidade, que é importante, né, para a gente falar sobre a obesidade na infância. Então, a obesidade, eu acho que eu já cheguei a falar isso para vocês em algum período. Mas a obesidade na infância, ela vai contribuir para a formação de número de células adiposas, principalmente até os 4 anos de idade. Então, é mais ou menos até uns 6 anos de idade. É um período onde, se eu dou um excesso de energia, eu vou aumentar o número de células adiposas. Tá? Então, a criança, se ela ingere uma quantidade de energia adequada com a sua necessidade, então eu vou ter um número X de células. Se eu dou caloria a mais, eu vou dobrar esses células. Então, a chance dela ter um indivíduo obeso é muito mais alta, né? E, além de tudo, a dificuldade para perder peso também é maior. Então, olha só, se eu tenho 100 células adiposas, eu aumento para 200, quer dizer, eu tenho mais chances do que? De ser obesa. Tá? Porque à medida que a gente, vamos supor, eu tenho as células adiposas normal, aí eu, em determinado período, eu estou consumindo mais caloria. Essas células vão aumentar a quantidade de gordura dentro delas. Agora, existem alguns estudos que estão mostrando até o seguinte: quando a obesidade é severa, por muito tempo, eu posso até aumentar o número de células adiposas no adulto. Mas vamos pensar que eu estou aumentando a minha quantidade de caloria. E eu tenho 100 células adiposas. Então, eu vou aumentar a quantidade vou depositar gordura nessas células adiposas. E se eu tenho 200 células adiposas, eu vou aumentar mais gordura ainda. Tá? Então, isso acaba também tendo uma contribuição importante no nível de obesidade, inclusive para a perda de peso. Então, formar número de células adiposas é muito importante. Então, controlar a caloria na infância, eu manter um nível de células adiposas mais adequado, que vai evitar que no futuro essas pessoas tenham mais chances de ser obesas, tá? E também a questão de você aumentar a propensão de se tornar diabético, hipertenso e dislipidêmico, tá? Então, toda vez que eu aumento células adiposas, eu tenho uma criança obesa, eu tenho maior chance de ser diabético, hipertenso e dislipidêmico na idade adulta. E isso está acontecendo também na infância. E, além de tudo, a gente tem outras consequências, como psicológicas, que é rejeição social, né? Somente as crianças mais obesas têm uma certa rejeição, principalmente porque a gente tem um apelo midiático pelo corpo bonito, né? Aquela saudável.
E aí já vem o choque, né? Para que a propaganda é uma coisa e a realidade que a gente tem no consumo alimentar é outra. Então, a gente tem lá o mocinho, a menininha, a criança comendo chocolate, mas um corpinho maravilhoso, bonitinho, fortinho, musculoso e tal. E aí, só que isso não é a realidade. Porque se eu tiver acesso àquele alimento, a minha realidade, pelo meu estilo de vida, é aumentar o peso mesmo. Eu não vou ganhar músculo e ser corpinho bonitinho de jeito nenhum. Então, a gente tem um choque de informações que são, na verdade, mentirosas, enganosas, tá? E a gente tem que combater isso também. Quando um ser social, eu tenho que combater isso. E as consequências físicas que acabam gerando excesso de peso, problema na coluna, problema na articulação e tudo mais, tá? Gente, eu não sei qual que é o horário, deixa eu dar uma olhadinha. Quanto tempo eu tenho ainda? Ah, tem um tempinho. Qualquer coisa você não me olhando. Camila, só para dar um tempinho aqui, tem alguma pergunta no chat? Oi, professora, tem uma da Bruna. Tá. Vou só atualizar aqui e aí falo. Ela perguntou em relação aos produtos orgânicos, que eles sempre são bons, porém Uhum. eles acabam saindo mais caros no mercado. Sim, A solução seria plantar, porém nem sempre tem um local para plantio. Qual seria a solução? E também se seria bom introduzir a criança no processo de preparação. eu não entendi o final. Repete de novo a pergunta toda. Ela perguntou sobre os alimentos orgânicos, que eles sempre são bons, mas acabam saindo mais caros. E a solução Uhum. seria plantar, e quando não consegue fazer isso, qual seria a saída para consumir Uhum. alimentos orgânicos? E no processo de preparação dos alimentos, seria bom introduzir as crianças na Sim, preparação dos alimentos. tá, entendi. Então vamos lá. Geralmente os alimentos orgânicos são melhor porque a gente tem, principalmente para criança, livre de agrotóxico e substâncias danosas, né? Que estão presentes aí, a gente precisa amenizar. Então, quer dizer, se eu comprar um alimento orgânico, eu tenho a chance desse alimento ter menor risco de contaminantes. Isso é fato. Então, se eu puder consumir alimentos orgânicos, é muito melhor. Bom, só que é caro, né? Então não é de bom acesso, de fácil acesso para a população, porque o alimento orgânico ele é muito mais caro para ser produzido, porque eu não ponho aditivo. Então eu tenho que ter uma mão de obra mais especializada para poder tirar as pragas, manter aquele alimento, e senão a produção dele também, né, não adianta nada. Eu vou produzir um alimento, a produção é muito baixa, então o produtor acaba não tendo custo nenhum. Agora, quando a gente põe produto químico, ou adubo, ou fertilizante, ou então, como é que chama? Defensivos, né? Acontece, eu contamino o alimento, mas por outro lado eu tenho uma produtividade muito maior. Então, isso tem um custo-benefício o custo, né, não benefício, muito grande para o produtor. Esse é um grande problema. Para a gente ter em casa, é difícil, principalmente quando a gente não tem um espaço, né? Então, a gente até recomenda para as pessoas que não têm um espaço que pegue vasos, né? Então, por exemplo, eu tenho o meu enteado que mora em Portugal, ele mora no apartamento. Ele está produzindo até morando no apartamento. Tudo natural. Né? Ele vai lá e produz. A quantidade produzida é pequena, mas ele ainda consegue produzir. Então, quer dizer, só que tem que ter tempo de cuidar, de balar vinhas, né? Ter um espaço, tem que aguar, tem que ficar cuidando. E a gente precisa ter um tempinho para isso. Então, é possível a gente, sem um espaço de terreno grande para produção, ainda produzir algumas coisas saudáveis para a gente ter em casa. Principalmente aqueles alimentos que a gente tem certeza que a quantidade de aditivo químico ou produto químico é muito grande. E quando a gente não tem esse acesso, ter o cuidado de chegar com esses alimentos de casa e lavar adequadamente. Então, tem alguns, né, que a gente tem que lavar com água e sabão, outros eu tenho que colocar água sanitária para matar micro-organismo, e outros até o vinagre que ajuda no arraste de alguns
produtos, por exemplo, de pesticidas, fungicidas, que é colocado na plantação. Então, a gente pode amenizar isso. Agora, eu tenho que ter tempo também para cuidar. Agora, se eu pego esse alimento, chega da feira, chega do supermercado, guardo na geladeira, eu estou contaminando tudo quanto é coisa. Então, eu tenho que chegar em casa e já lavar. Lavar, cuidar, higienizar, guardar, né, bonitinho, para que não contamine o resto dos alimentos. Mas eu posso, não vou garantir total isenção, mas eu vou melhorar a qualidade dele. Esse é um fator importante. E uma das coisas que eu falo para vocês em relação à escola é a questão de estimular a criança também na prática de hortas, né? Então, se a maioria das escolas tem um cantinho, tem um espaço de terra, tem. Então, por exemplo, se a gente está falando de práticas corporais, de atividades, de sociabilização, por que o professor de educação física não pode estimular essa questão da produção de uma horta? Estimular a criança a fazer uma horta, porque é movimento corporal, essa criança vai ficar muito mais ativa, ela vai estar ali cuidando, ela vai aguar, ela vai cuidar, vai tirar bichinho, então ela vai ter que ter um tempo. Eu falo assim, que o comportamento da gente, até no estilo de vida que a gente tem, a gente estimula, inclusive, na escola, com qualquer atividade. Então, além de ensinar a parte da educação alimentar, né, estimular elas a comerem alimentos, eu estou estimulando até a prática de atividade física, as pessoas se movimentarem mais. Vocês já pensaram nisso? Como que é importante? Então, a gente tem algumas estratégias, sim, para melhorar essa condição, certo? A última questão que ela perguntou, que eu esqueci um pouco. Esqueci não, total. Ela perguntou sobre as crianças, colocar as crianças na preparação dos alimentos. Ah, que é muito importante. Colocar as crianças na preparação, sim. Só que a gente tem que ter a consciência que na cozinha a gente tem muitas ferramentas perigosas, tá? Então a gente tem que ensinar a criança, olha, você não vai pegar essa, não vai pegar essa. Tudo é uma questão de paciência. Paciência e educação. Então a criança ela tem que ter noção que a gente tem ferramentas que são perigosas, que elas não podem ter acesso, mas que ela pode fazer isso, aquilo, que ela vai contribuir. Mexer com uma colher, né? Ajudar na lavagem de uma louça que não seja de risco para ela, né? Então, isso tudo, dá uma vasilhinha lá de plástico para ela lavar, ela vai aprendendo a ver a importância, por exemplo, de preparar um alimento, o cuidado que tem que ter, a higienizar, lavar o alimento, né? Falar sobre o valor daquele alimento. Então, tudo isso estimula, sim, a criança a ter bons hábitos alimentares. Não sei se está respondido. Certo? Camila, outra questão que eu queria que você tomasse, que o Ederson está vendo. Você verificou se as pessoas responderam a chamada e se as pessoas que responderam a chamada estão realmente presentes na sala? Eu estou perguntando alguns nomes, mas Ah, pode não, ir. beleza. Para controlar. Ótimo. Bom, vamos lá. Então, para a gente dar continuidade, a gente vai falar aqui alguns tipos. Vou botar só aqui rapidinho, mas eu nem vou ficar tomando muito tempo para a gente ir para frente. Aqui são alguns tipos de cardápios, né? De jejum ou pequeno almoço, né? Meio da manhã, almoço, ceia, jantar, que a gente pode dar para a criança. E falar para vocês a importância do dia de jejum. O dia de jejum, né, que eu falei para vocês, é a retirada do jejum, né, consumir esses alimentos. Por que é importante a gente consumir o dia de jejum? A criança não ficar sem se alimentar de manhã, porque muitas têm o hábito de não comer de manhã, e principalmente adolescentes, tá? Então, por exemplo, ó, o de jejum faz com que a gente consiga ter energia suficiente para amanhã, somente uma manhã de atividade, seja na atividade em casa, seja na atividade na escola. Alívio do período noturno de jejum prolongado. Então, quando a gente está em jejum prolongado, a glicemia baixa muito, e aí a gente consegue fornecer nutrientes adequados, né? O tecido de jejum deve fornecer em torno de 20 a 25% das calorias, como eu já falei para vocês, tá? E a quantidade de proteína também, já tinha falado isso. Então, esse jejum, ele vai fazer com que essa criança tenha uma quantidade adequada de nutrientes para ela manter a atividade na escola ou seja em casa. Mesmo que uma criança esteja em casa de manhã, ela tem que levantar cedo,
consumir o alimento, porque ela vai executar suas atividades, seja brincar, fazer a tarefa da escola, e ela precisa estar com energia suficiente, senão ela não vai ter sono, canseira, preguiça, dificuldade em concentrar e tudo mais, tá? Então, essa alimentação, ela tem que ser importante, ela tem que ser completa, variada, equilibrada, conter leites derivados, cereais, frutos, gorduras, porque são nutrientes, né? Aliás, esses alimentos fornecem nutrientes essenciais para a sua manutenção, para o seu crescimento, para a sua saúde, né? Vitaminas, minerais, açúcares, ferro, vitaminas, beta-carotenos, fibras, né? Ácidos graxos, vitamina A, vitamina D, vitamina E, que são todas essenciais para o crescimento da criança. E para o desenvolvimento e para a saúde, né? Geralmente, as crianças que não ingerem, não fazem jejum, elas ingerem 40% menos vitamina C e cálcio e menos 10% de ferro da sua necessidade, tá? E é importante que se você eliminar o de jejum, você te retirando do jejum, você não fazendo do jejum, ou seja, você não comendo alimentos de manhã, você vai estimular uma condição chamada de hipoglicemia. E essa hipoglicemia, ela traz cansaço, perda de força, visão turva, alteração do humor, confusão mental, cefaleia, irritabilidade, tremores, e muitas vezes a gente vê isso em criança reclamando de dor de cabeça, que está com a vista embaçada, às vezes tem alguns comportamentos assim de confusão de respostas na sala de aula, ou mesmo de tremor, irritabilidade, mal-humorada. Então, tudo isso acaba sendo importante em relação ao jejum, tá? O almoço, tá? Se ela for a primeira refeição do dia, significa o quê? Essa criança teve um jejum prolongado. Então, ela dormiu, levantou de manhã, não comeu e ela foi só almoçar. Então, ela demorou, quer ver, 8 horas, por exemplo, de jejum, dormindo, 8 horas. Depois, vamos supor, ela deitou às 10, levantou às 8. Das 8 às 10 são quantas horas? Dá mais de 8, né? 10 da noite, às 11 da noite, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É 10 horas, tá? Aí ela vai almoçar meio-dia. Então, 10 horas com mais 4 são 14 horas de jejum. Isso, para a criança, é muito grave. É um jejum que a gente chama de jejum prolongado. Se ela está nesse jejum prolongado, o que pode acontecer? Ela pode começar a fazer petiscar. Então, ela pega lá uma balinha, pega um docinho, pega um salgadinho. Então, ela não come uma refeição, ela vai ficar beliscando. E quando a gente começa a beliscar durante esse jejum prolongado, o que vai acontecer? A gente vai ingerir um excesso de gordura saturada, saturada não, de excesso de energia, de gordura ou de carboidrato, e, além de tudo, a gente vai predispor essa criança a desenvolver diabetes e obesidade. Tá? E, além de tudo, esse jejum prolongado diminui a taxa metabólica basal. E aí, excesso de guloseimas acaba prejudicando mais ainda a questão da diabetes e da obesidade. Qual que é a relação que o jejum tem com o desenvolvimento cognitivo, então? Né? Então, no período de formação do cérebro, é necessário a ingestão diária em torno de 70 a 80 gramas de proteína, certo? Então, essa quantidade de proteína é bastante elevada. Se eu não consumo café da manhã, eu vou prejudicar essa ingestão da proteína. Então, eu vou prejudicar, né, a formação, a capacidade de raciocínio lógico que eu vou ter, a formação de algumas células nervosas, e também dificuldade de pensar, compreender, aprender e relacionar-se com as pessoas. Então, o café da manhã, ele contribui, sim, com uma ingestão adequada de nutrientes, principalmente de proteína. Se eu não ingerir, eu posso prejudicar a formação
do cérebro, a maturação das células, e aí prejudicar todo o desenvolvimento. Além disso, eu vou desenvolver uma debilidade física, atraso cognitivo, transtornos afetivos, doenças infecciosas gastrointestinais, redução da capacidade de atenção e aprendizagem, apatia e falta de interesse para a escola. Tudo isso é um fator importante na questão do jejum. Então, a criança que não faz o de jejum, elas têm um prejuízo muito grande na sua saúde, tá? Crianças em jejum ou insuficiente alimentadas, elas são mais desatentas, sonolentas e fracas, tá? Até desatenta e agitada, que é aquela questão da criança ficar agitada, sonolenta e fraca. Estudos experimentais em crianças saudáveis de 9 a 11 anos demonstraram que as que não tomaram de jejum tiveram mais erros quando submetido a teste. Então, esse estudo, ele foi bem interessante. Eu peguei criança saudável, que não tinha nenhum quadro claro de desnutrição ou obesidade. E fizemos o quê? Fizemos, esse estudo foi isso, né? Pegou criança entre 9 e 11 anos e pegou crianças que tomavam de jejum e crianças que não tomavam de jejum. E aí eles observaram, aplicaram um teste, tipo de conhecimento nessa criança. Então, as crianças que faziam de jejum tinham muito mais acertos do que aquelas que não tomaram de jejum. Mostrando o quê? Que a criança, quando ela não tem energia suficiente, ela não tem um raciocínio lógico e às vezes ela não consegue armazenar os conhecimentos da mesma forma que uma criança bem alimentada, tá? Então, outros estudos também relacionando criança e alimentação mostraram, né, que as crianças que tomam de jejum têm uma melhora da memória, né? Por quê? Essas crianças têm um maior nível de glicemia, pensando que a glicemia adequada, fornece glicose para o sistema nervoso, para o cérebro, e essa criança consegue armazenar maior conhecimento, além de ter maior atenção e maior concentração durante as aulas, tá? Aí a questão do cérebro que requer maior quantidade de energia, como eu falei para vocês. Existe um relatório que estuda sobre a alimentação da criança e ele fala o seguinte, que a hora e o momento que da refeição pode ser determinantes, né, para a saúde principalmente para o cérebro, né? E um desejo em excesso, ele pode causar uma sensação de infartamentos, né? Os alunos acabam adormecendo nas aulas. Então, o que quer dizer esse desejo em excesso? Esse desejo em excesso significa o quê? Que uma criança come exageradamente durante uma refeição, principalmente nesse jejum, que pode ser de manhã ou então do almoço, e elas acabam adormecendo nas aulas. Eles chamam de infartamento das crianças. Elas sentem tanto sono porque elas estavam o quê? Comeram muito, a sensação daquela sensação pós-prandial e a necessidade de energia que o sistema digestivo está necessitando e desviando para fazer a digestão, acaba desviando a energia do sistema nervoso. E as crianças, né, acabam adormecendo nas aulas. Olha que situação, né? Então, a quantidade, o horário das refeições é muito importante para manter essa criança ativa durante as aulas, tá? A questão do jejum com atividade física. Uma criança que está em jejum, ela não consegue executar as atividades físicas propostas, tá? Então, elas acabam sendo mais quietas, menos ativas, mais sedentárias. Então, a atividade física é fundamental para que a criança possa aproveitar também os nutrientes de forma adequada. Então, se elas não são ativas, elas acabam acumulando gordura e aproveitando mal os nutrientes. Então, a atividade, né, estimular o fisiológico da criança é muito importante. A atividade física é fundamental nesse sentido. Vários especialistas que estudam a relação da atividade física, né, e alimentação em criança,
eles determinaram que as crianças necessitam de atividade física diária para se manter saudável. Isso está bem estabelecido. Porque se elas não são ativas, elas são sedentárias, elas acabam desenvolvendo vários problemas, tanto de ordem motora, fisiológica, biológica, né, metabólica. Então, todas elas acabam prejudicando as crianças. Desenvolvendo obesidade, sendo menos ativo, o desenvolvimento motor é menor, o desenvolvimento cognitivo é menor, né? As crianças dificilmente sentem um ritmo constante por mais de 20 minutos, e outra constatação que eles tiveram, que atualmente as crianças estão exercitando muito pouco, então, elas têm pelo menos assim, antigamente as crianças ficavam brincando na rua, ficava meia hora, uma hora, até mais que isso, brincando, se exercitando, correndo, brincando, pique, bola, tudo. Hoje, não. Elas dificilmente permanecem 20 minutos numa atividade física, né, que exercitando, num ritmo mais ou menos constante, né? Então, se faz um pouquinho de atividade, pare e olhe lá. A atividade das meninas é bem menor que a dos meninos. Os meninos ainda continuam sendo um pouquinho mais ativos, as meninas não. E a aptidão cardiorrespiratória, de tanto das meninas como dos meninos, é menor do que a recomendada, tá? E vários estudos têm mostrado que quando a criança começa a praticar atividade física, realizar exercício físico, ela melhora a aptidão cardiorrespiratória, ou cardiopulmonar, que é muito importante. Então, quando a criança tem uma menor aptidão cardiopulmonar, ela acaba tendo mais apneia, né? Dificuldade de sono, dificuldade de aprendizado. Então, é importante o exercício para melhorar essa condição física das crianças, né? Então, as crianças que praticam o exercício são mais alegres, porque o exercício também vai promover a liberação de vários hormônios, né? Que contribuem para esse bem-estar das crianças, para a alegria, além de gastar mais energia, então elas ficam menos irritadiças, tem menor relacionamento com as pessoas, isso tem muito a ver com os neurotransmissores que são liberados durante essa atividade física, né? Previne a obesidade, melhora a capacidade pulmonar e a resistência física. Então, só para finalizar, o que eu queria falar para vocês. Do conteúdo que a gente propôs para a aula, a gente falou da questão da merenda, falou muito por cima, mas a gente chegou a falar, em relação a avaliação nutricional de crianças, que faltou um pouco para vocês, faltou alguma coisa, mas esse conteúdo, vocês vão ver algumas medidas que eu ia falar na disciplina que tem, acho que chama medidas de avaliação, se eu não me engano, que é dada no 5º período. Então, muito do que eu ia falar, vocês vão ver lá. Só que eu ia dar um foco mais relacionado à nutrição. Então, só para não deixar isso em branco para vocês, eu vou falar um pouco sobre isso, mas rapidinho, 5 minutinhos, antes disso, a gente já encerra. Porque quando a gente fala de avaliar o estado nutricional de uma criança, a gente tem algumas ferramentas que é utilizada para isso. Então, uma das ferramentas é a antropometria. O que é a antropometria? São medidas de peso, de altura, de circunferência, tá? Em termos de nutrição, a gente tem o peso, a altura e o índice de massa corporal, uma das medidas bem importantes para isso, tá? E a circunferência da cintura também, que a gente usa muito, tem várias outras medidas. Circunferência da cabeça, circunferência do pescoço, circunferência do tornozelo, né? Diâmetro, né? Tamanho de ossatura, a gente para avaliar desenvolvimento de criança. Mas nós temos algumas medidas, por exemplo, a circunferência da cintura, ela é muito avaliada na nutrição por conta da quantidade de gordura, que ela está relacionada com a quantidade de gordura na cavidade abdominal. E essa quantidade de gordura, ela tem relação com o quê? Com as doenças cardiovasculares. Então, inclusive em criança que tem essa gordura acumulada na região abdominal, tem maior propensão de desenvolver diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, tá? Para a nutrição, então, a gente tem essa medida direta e tem algumas medidas, por exemplo, de sangue.
que a gente de análise bioquímica, né? E aí eu tenho, por exemplo, o ferro, hemoglobina, que a gente vê em estado de anemia, algumas vitaminas a gente pode analisar no sangue, eu posso analisar aí, que é muito comum, o perfil lipídico, que é aquela quantidade de colesterol, triglicerídeo, LDL, HDL, que geralmente a gente pede também em criança por conta da obesidade, eles podem estar aumentados. A albumina, que ela tem a ver com a questão da desnutrição, é uma medida muito utilizada, né? A questão da glicemia também é uma medida importante para a gente poder avaliar se a criança está utilizando bem a glicose, se ela não tem propensão de estar desenvolvendo diabetes. Então, são medidas que a gente usa muito, né, na avaliação nutricional de crianças. E uma medida indireta para suspeitar, né, que a criança tem ou não uma déficit nutricional é a avaliação do consumo alimentar. Quando a gente aplica, por exemplo, o questionário para saber o que ela come, a quantidade, a gente depois pode usar esses dados e calcular a quantidade de vitaminas, minerais, carboidratos, proteína, lipídios, tudo que ela é ingerida. E a partir dessa quantidade, a gente ainda suspeitar se ela tem alguma deficiência ou não, tá? Então, essas são algumas medidas importantes que a gente usa no estado nutricional. Mas principalmente algumas medidas físicas, elas podem estar disponíveis. Eu deixei um material sobre isso no SIGA, tá? Então, quem se interessar, depois quiser perguntar sobre o conteúdo, vocês podem me procurar, tá bom? E é isso. Então, a semana que vem nós temos nossa prova. Então, tá. Camila, tudo certo? Deu tudo certo aqui? Sim, professora. Então, tá bom. Então, obrigada aí da sua ajuda. Eu que agradeço, pessoal. Um beijo grande. Fique com Deus, tá? Obrigada. Até mais, até mais. Boa semana. Bons estudos. Qualquer dúvida, vão perguntando.